Segunda parte, Retas Brasil, Rabino Shmuel, terceira parte da Parashá Kitetze, Devarim do Deuteronômio, capítulo 22, a partir do versículo 8. Terminamos ontem na mitzvah de espantar uma ave antes de pegar seus ovos e seus pintinhos. E aqui diz adiante, mitzvot, que pode ser uma sequência de bênçãos. Se tu teve prudência e expulsou a ave antes de dar os ovos, no final tu vai merecer construir uma casa nova, onde poderás cumprir o mandamento de construir um parapeito para ninguém cair, que uma mitzvah carrega uma outra. A oportunidade bem aproveitada de uma mitzvah te dá, faz com Deus invista em ti mais oportunidade de mitzvot. Tu chegarás a plantar um vinhedo de uma forma correta, como veremos adiante, em um campo, em roupas bonitas. Em tudo isso aqui, cada oportunidade você vai ter como esquivar de mais uma proibição e com isso ter mais um mérito. Então diz aqui: quando construirás uma casa nova, farás um parapeito para o seu telhado. E não deixe sangue ser despejado em sua casa. Se for decair, um decaído dali. O que quer dizer um decaído? Uma pessoa que Deus já condenou. Ninguém caiu por acaso. Mas na minha casa não precisa acontecer a condenação. Então nós temos que fazer o parapeito. Mesmo que Deus condene alguém, que a coisa ruim não chegue através de nós. Sobre isso diz que Deus faz acontecer o mérito para o merecedor e o desmérito para o desmerecedor. Então aqui faz o parapeito e não irá ser considerado imprudente, digno de uma punição acontecer na tua casa. Depois disso, não plante o teu vinhedo com mistura de sementes, principalmente trigo, cevada e semente de uva misturados e jogados no campo. É um consórcio chamado na agricultura. Se planta as videiras e também plantas rasteiras junto, para aproveitar o espaço. Então a Torá diz não pode plantar misturado, não pode consorciar trigo, cevada e vinhedos no mesmo espaço. Pois se fizer assim, se torna proibido toda a propagação vegetal dessas sementes que sejam plantadas. E também toda a vindima deste vinhedo fica proibida. E segue dizendo: não aprenderás ao arado, não ararás com arado, onde esteja puxado por um touro e um jumento junto, um asno junto. E na verdade isso aqui cabe para todas as espécies de animais. É proibido fazer dois animais trabalhar puxando ou carregando uma carga juntos, se a espécie deles for diferente. Está aprendendo dois instintos diferentes. Um é mais forte, um é mais fraco, um é mais rápido, um é mais lento. Não prende eles junto para fazer trabalho. Na hora de fazer um tecido, uma roupa, não misture lã e linho junto. E não vista. Quer dizer, misturar pode até misturar, mas não pode vestir. Não vista um tecido misturado com lã e linho que estejam tecidos juntos. Franjas faça, quando vestir uma roupa quadrada com 4 pontos, faça franjas sobre as pontas da tua cobertura, que tu vai se cobrir com ela, sua roupa. E nessas franjas, poderia, na hora de ter mitzvah de usá-las, que é de dia, mas não de noite, poderia usar lã e linho junto, de alguma forma. Mas como ao anoitecer fica proibido usar essa roupa, porque não tem mitzvah de tecido de noite, então os sábios decretaram para não ter nunca um tecido misturado de lã e linho, por isso fazer uma tecido apenas somente com franjas de lã e não de linho. Ou roupa de lã e fio de lã. Não tem ali roupa de lã e fio de linho, nem roupa de linho e fio de lã. Porque se for o caso, ao anoitecer, não tem mais mitzvah e fica um pecado andar com essa roupa. E é uma emboscada, uma armadilha, que pode acontecer um pecado sem querer sempre. Então, se impede de ter em casa alguma coisa que pode trazer pecados. E por isso não se faz tzitzit com lã e linho, apesar de ser permitido usá-la de dia. Agora vem uma série de leis referentes à promiscuidade nas relações
devidas entre homens e mulheres. Então diz assim: quando tomará um homem uma mulher como esposa e conheceu ela, teve com ela e depois desenvolveu um ódio para ela, ao ponto de argumentar discriminações sobre ela, difamando ela, dizendo: essa mulher eu tomei como esposa, e aproximando-se a ela, não encontrei para ela sangue de virgindade. O sangue da virgindade é o que garante o sangramento na primeira relação, o que garante a virgindade de uma moça. Na época eles casavam com idade bem próxima à puberdade, então a norma era sangrar, salvo em poucas famílias que não tinham essa natureza no corpo, famílias com pouco sangue. E quando a pessoa casava com uma moça jovem, assim, recém saída da puberdade e não tinha sangue, é sinal que ela já tinha tido relacionamento com outro. E se isso não for reportado ao noivo antes, então tem aqui uma enganação. Ele pensou que está casando com uma virgem, está casando com uma pessoa que já foi violada alguma vez. Mas aqui, chega aqui o homem que está com ódio dela. Ele está argumentando com ódio, discriminações. Ele diz: eu casei com essa mulher na proposta de ser virgem, mas não encontrei virgindade. Então, o pai da moça e a mãe dela tiram os lençóis manchados com esse sangue até o tribunal da cidade. E o pai da moça diz aos anciões: eu dei a minha filha para esse homem como esposa, e ele teve ódio por ela. Quer dizer, a cobrança do julgamento é diante dos pais dela. Se eles não criaram ela bem, não educaram ela direito, e ela realmente não manteve a virgindade e foi violada, então eles acabam passando vergonha junto. E quando eles têm prova, então eles se protegem dessa vergonha e mostram as provas. Então, no caso aqui, ela está abordando que não houve a prostituição parte dela, apenas a discriminação parte do marido. O pai chega e diz: eu dei minha filha para esse homem, para uma mulher, ele teve ódio dela, eis que ele está difamando ela, dizendo: não encontrei a virgindade da tua filha, eis o sangue da virgindade dela. Estendem a roupa dela, o lençol, diante dos anciões da cidade. Nesse caso, os anciões tomam aquele homem e punem ele com chibatadas, e multam ele com 100 ciclos de prata, que ele deve dar para o pai da moça, pois ele difamou o bom nome de uma virgem israelita. E outra punição dele: a ele ela será esposa, ele não poderá expulsá-la, divorciar ela toda a sua vida. Quer dizer, ela pode sair se ela quiser, mas ele não tem direito de divorciá-la. Acaba sendo chibatadas, multa e um casamento forçado. Assim, se espanta que ninguém faça essa denúncia se ela for falsa. Porém, se for descoberto que é verdade esse argumento e não foi encontrado virgindade para essa moça, então se procura testemunhas para saber quando foi que ela se prostituiu. Caso for descoberto que ela era virgem até depois do noivado, e não é o noivado, tem momentos, tem a consagração. Então, até o momento de trocar o anel, no momento de dar o anel, o marido dá o anel para a esposa, ela fica consagrada para ele e proibida por todo o resto do mundo como adultério. Mesmo que ainda não estão na casa dele e não moram juntos, a partir da consagração, ela já não é permitido, ninguém é permitido se aproximar dela sob pena de morte de ambos, se for proposital de ambos. E se encontrou-se testemunhas que testemunham que houve advertência, inclusive, 2 testemunhas oculares com advertência, provando que ela era consciente, que o homem adultério era consciente do pecado que estão fazendo, de estar prostituindo-se depois da consagração. Então, haverá aqui pena de morte, de adultério. Pois a prostituição em si não é pena de morte. A prostituição dos solteiros.
Mas aqui se trata, se for provas para um adultério qualificado, consciente, com 2 testemunhas oculares. E os testemunhas têm um nome ficha limpa, como se diz, são confiáveis. Então, vão trazer ela na frente da casa do seu pai e na presença dos homens da cidade e não esmagá-la com pedras até a morte, pois ela fez uma abominação em Israel, se prostituir nos últimos momentos de estar na casa do seu pai, e eliminarás o que é aquele que faz maldade do teu meio. E obviamente que no caso aqui também o homem, se for consciente do que está fazendo, que é proibido, pena de morte também. E agora chega o caso de adultério comum. Se for encontrado por testemunhas que adverteram e os dois não pararam, então foi encontrado lá o homem deitando com a mulher que seja a esposa de um marido, mulher casada, então morrerão os dois, tanto o homem que deitou, tanto a mulher com a qual deitou. Claro que eles têm que ter aquelas comprovações bem sólidas que isso aconteceu, e da consciência e da normalidade, etc., dos dois. Mas se for o caso, os dois serão mortos e assim eliminarás o que é mal, aquele que faz o mal do meio de Israel. E segue e diz: caso irá surgir uma moça virgem, consagrada para o homem, que for circundando pela cidade, fora de casa, foi encontrada por um homem que irá forçar ela, não, que irá se deitar com ela. Se for na cidade, ela deveria ter pelo mínimo gritado, reclamado. Então, se tiver provas que era voluntário, que ela estava se prestando para isso, vocês deverão tirar os dois até o portal da cidade, quer dizer, na verdade, na frente do tribunal, e esmagar os dois com pedras à morte. A moça por não ter protestado, gritado, contrariado o homem, e o homem por ter violado a esposa do seu semelhante, e eliminarás quem faz a maldade do teu meio. Agora, se for no campo, não adianta ela gritar, não adianta ela protestar, é um estupro qualificado, então não tem como provar que ela estava, a princípio não tem como provar, na verdade igual precisa de 2 testemunhas oculares, mas se for no campo e os testemunhas não foram vistos pelos dois, a princípio seria isso. Se o campo encontrou ela, o homem, essa moça consagrada, e ele prendeu ela e teve com ela, deitou-se com ela, morrerá o homem que deitou com ela somente, e a moça não fará nada, ela não tem pena de morte, porque esse ato aqui de forçar uma pessoa, o estupro, é semelhante ao assassinato. Este ato é semelhante a quem uma pessoa que se levanta para matar o outro. E daqui se aprende que se uma pessoa vê um estuprador correr atrás de uma vítima, é que nem um assassino que corre atrás de uma vítima. Ambos devem ser mortos para impedir o delito acontecer, o crime acontecer. Pois, como está no campo isolado, podia a moça gritar, gritou a moça consagrada e não teve quem ajudou ela. Claro que ela não deve ser punida por uma coisa forçada, aplicada a ela. E segue o que diz: caso encontrar um homem ou uma moça virgem não consagrada, e ele aprenderá e deitará com ela, e foram encontrados. Então aqui é um estupro de uma pessoa não casada. O homem que deitou com ela dará para o pai da moça 50 pratas e terá o casamento forçado. Ele deverá desposar ela por troca dele ter atormentado e não poderá divorciar ela toda a sua vida. E aqui vem o capítulo 23. O homem não tem cabimento, não tem como desposar uma pessoa que é da esposa do seu pai. Ou uma pessoa
que deveria o seu pai desposar no levirato, que é uma tia que, quando o tio morreu sem filhos, então a tia deverá casar com seu pai. Essa aqui também é proibida para o filho. Não poderá casar com mulheres israelitas produtivas, capazes de gerar filhos. Não poderá casar com elas uma pessoa que está com os genitais cortados ou esmagados. Não poderá casar com a congregação de Deus com uma pessoa que possa produzir somente com a pessoa improdutiva comprovada. Não poderá casar um mamzer, um bastardo, na congregação de Deus. Também a 10ª geração não poderá casar com uma pessoa que não seja da mesma qualificação. Então acaba que bastardos casam somente exclusivamente com bastardos e não com pessoas que nasceram de uma mitzvah. O bastardo nasceu de uma verdade, um pecado. Acaba sendo mais uma amarra que faz que não surjam esses mamzerim. Se eles surgem, é uma tentação grande. Devemos reconhecer que eles são pessoas que têm uma qualificação de especial, apesar de ter um decreto assim difícil sobre eles desde o nascimento. Eles devem ter umas forças íntimas para suportar isso. E eu não vi isso aqui escrito, mas imagino que é capaz que uma pessoa com esse tipo de tentação e esse tipo de forças só será bem compreendido e bem acompanhado com uma pessoa que tem a mesma tentação e a mesma força íntima também. E segue e diz: não poderá casar uma amonita ou moabita com a congregação de Deus, nem a 10ª geração não entrará para eles na congregação do Eterno para sempre, pelo fato de eles não recepcionarem vocês com pão e água no caminho que quando saíram do Egito. Pelo contrário, nem queriam abastecer e não deixaram caminhar por dentro do território deles rumo a Israel. E assim Israel tinha que fazer uma cerca, uma volta inteira para não entrar no território deles. Em vez de recepcionar os escravos saídos, eles ainda obrigaram eles a caminhar por fora do território deles. E ainda mais, por eles contratarem sobre ti Balaão, filho de Beor, original da cidade de Ptor, que fica em cima do rio Eufrates, na Mesopotâmia, entre rios, para te amaldiçoar. E o Eterno Deus não quis ouvir as palavras de Balaão, então ele transformou, o Eterno Deus te transformou a maldição de Balaão em bênção, porque o Eterno te ama. Portanto, quanto aos amonitas e moavitas, homens, as mulheres podem se casar com a amonita e moabita mulher, não pode casar com homem amonita nem com homem moabita. Não busque a paz deles, nem o seu bem-estar todos os seus dias para todo sempre. Diferente de demais peregrinos. Não busque a proximidade deles de forma alguma. Se converteu e não é mais amonita nem moabita, mas fica proibido casar com eles. Com os homens que se convertem nessas nações. Eles têm que casar com alguém da mesma categoria. Até aqui o Chumash dessa terça-feira.